Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos à maravilhosa festa da Anunciação da Mãe de Deus. Essa festa maravilhosa que sempre cai no meio da Quaresma, ou às vezes até coincide com o dia de Páscoa, mas de maneira majoritária, sempre cai na Quaresma e é um consolo para nós, no meio do grande jejum, ter esse refrigério da festa da Anunciação. Esta festa, teologicamente, está conectada com o que nós chamamos as festas da Mãe de Deus, mas é óbvio que ela é uma festa também, onde é uma festa onde podemos dizer também dedicada ao Senhor. Por quê? Porque tratamos aqui da festa da Encarnação, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Santíssima, mas a encarnação do Verbo de Deus. A festa do incorporamento, vamos assim dizer, de Deus. A festa onde Deus se veste em carne dentro do ventre de uma criatura. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esta festa é, ainda que teologicamente ligada à Mãe de Deus, na verdade é a festa do grande mistério. A festa dos mistérios. Do mistério dos mistérios. Uma vez que tudo o que a criação era antes passou agora a ser diferente a partir do dia de hoje, onde a criação em júbilo e alegria pôde escutar aquelas maravilhosas palavras, daquelas boas notícias que a humanidade inteira aguardava desde a queda de Adão. Que boas notícias eram estas? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Para o que a Mãe de Deus, com toda a sua humildade e também obediência, foi quem recebeu este chamado especial para ela, que é um chamado dela para a nossa salvação. Não em nenhuma cidade espetacular do mundo, naquele então, entre uma nação que não era das mais esplendorosas e destacadas daquele então, Israel. Dentro de Israel, uma população a qual também não era tão assim digna de tanta honra, na Galileia. E dentro da Galileia, uma cidade que tampouco tinha muita honra dentro da própria Galileia, Nazaré. Dentro de uma nação sem muito júbilo, escravizada, dominada pelo Império Romano. Dentro desta nação, uma província, uma parte desta nação chamada Galileia, também sem muita importância. E dentro da própria Galileia, uma cidade, um vilarejo, muito menos sem importância. Mesmo assim, nessas circunstâncias, é que Deus escolheu alguém a qual o agradou, e ele pôde então não resistir mais e dirigir-se a ela através do anúncio do arcanjo Gabriel, que veio para dar a boa notícia. Alegra, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que tu conceberás do Espírito Santo, darás à luz um filho chamado Emanuel. Deus conosco. Se chamará Jesus, o Salvador. Para o que ela, com toda a sua humildade, não foi achando-se digna disso, a princípio, perguntou como é que isso iria ocorrer, não foi enorgulhecendo-se ao ponto de achar que isso seria assim fácil, mas preocupada, na verdade, com o que já havia feito de promessa ao seu próprio Deus. Colocando até mesmo em dúvida se isso poderia ser de fato um pedido legítimo de Deus. Uma vez que a prioridade para ela era guardar o seu voto e sua entrega total ao seu Deus. Daí que o arcanjo já, muito bem, a esclarece. Ela, muito prudente, sabendo de que não se deve acreditar em uma visão quando devemos duvidar e achar-nos indignos, pôs à prova o próprio anjo, e ele deu uma prova que se diz justamente isso. Tua prima, que era estéril, agora está grávida já no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Citando, portanto, aí versos da Escritura Sagrada e dando também uma legitimidade de uma prova. Assim, meus amados cristãos ortodoxos, começou essa maravilhosa história. Essa história que, quando nós
estamos lidando com catecúmenos, ficamos imaginando quanto tempo demorará para que eles possam entender a história do cristianismo. Nós temos a doutrina, temos os catecismos, temos as aulas, as classes, mas nada supera que um dia possam entender com os olhos espirituais o que essa festa significa. Todo o cristianismo, toda a nossa história da humanidade, teve como objetivo que um dia pudéssemos ter uma virgem e que essa virgem pudesse ter a configuração necessária para que houvesse essa aproximação especial entre Deus e a criação. A criação através, claro, da humanidade, através de uma virgem, uma vez que o ser humano é o pináculo da criação. É a síntese de tudo que Deus criou, o homem, a humanidade. E tudo o que ocorreu desde a queda de Adão, todo o Antigo Testamento e toda a história da humanidade tinha um único objetivo: conseguir um dia que, através da providência de Deus, linhagem após linhagem, pudesse ocorrer este maravilhoso espetáculo que até os anjos ficaram atônitos, de existir alguém que seria tão compatível com Deus, ainda que fosse criatura, que Deus não resistisse e fosse unir-se totalmente com essa criatura. E isso começou com um trabalho incansável de Deus, através de Sete, Enós, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, até que da linhagem de Davi nasceu, no auge dos tempos, uma virgem que, ainda que era de nossa natureza e aos olhos humanos muito semelhante a nós, porque a ordem de sua natureza é igual à nossa, era como uma diferente de nós. Tão diferente, ainda que semelhante, que se ela é chamada de humana, para nós não somos nem dignos de sermos chamados humanos. Porque imaginemos que tipo de ser humano foi a Virgem, para que Deus pudesse vir encarnar nela, tecer um corpo para si, a partir da matéria dela. Quando nós passamos a imaginar que tipo de ser humano é esse, nós temos que entender que se Deus veio encarnar fisicamente nela, por não ter resistido, o que aconteceu antes? O que acontecia nela para que Deus não resistisse e fosse encarnar fisicamente nela, fazer nela a sua morada em seu ventre virginal? Significa que antes ela era tão pura por sua própria decisão que Deus já habitava na sua mente, no seu coração e em toda a sua alma. Que ser humano será que é este? Todas as vezes que olhamos para os ícones da Theotokos, iniciamos nossa regra de oração, emocionemo-nos não com emoções dos sentidos, mas lembrando que estamos diante da toda pura e que não há distinção entre o seu ícone, sua imagem e sua pessoa. E que através dessa pessoa, que Deus está próximo de nós. Não existe outro atalho. Nós estamos narrando hoje, nesta festa, a história de como é que Deus se uniu e se une à humanidade e à criação. E se existe uma ponte que foi estabelecida para quebrar esta lacuna, esse abismo intransponível que existia, naturalmente, primeiro, por que existe um abismo entre nós, a criação, e o Criador? Porque nós somos criação e Ele é o Criador. Primeiro, essa é a primeira aceitação. Uma vez que Ele é eterno e Criador, e nós somos criaturas, parte da criação, já há um abismo natural muito diferente entre nós. Há uma diferença muito grande entre o criado, no caso nós, toda a criação e nós seres humanos, e o incriado e eterno. Por natureza e substância já há uma diferença absurda, intransponível. Depois, há a questão da graça. Quando Adão se espatifou do paraíso das virtudes, ele perdeu a graça, ou seja, a união, a energia que unia e habitava no paraíso, e que unia ele com seu Deus, ao menos não em substância, mas em energia, em poder, em glória, em santidade, em comunhão. E isso também foi perdido. Duplamente estávamos completamente separados, de uma maneira intransponível do Criador, nós sendo sua criação. Entretanto, algo ocorreu na Virgem, que na sua mente, no seu coração,
na sua alma, Deus se via mais prazeroso em estar nela, em sua alma, em sua mente, em seu coração, do que até mesmo na companhia dos próprios anjos. Que tipo de ser humano é esse? Não temos como entender. Só nos agarrar às memórias, aos ícones, aos cânticos e à presença da mão de Deus. E deixar que esse mistério exploda e nos consuma. Isso é o cristianismo ortodoxo. Em uma só palavra, soberana, Theotokos e sempre Virgem Maria. Uma vez que Deus habitava em sua mente, em seu coração, em sua alma, irresistível foi para ele que então resolveu habitar fisicamente, na matéria da própria Virgem. Logo, se os céus não podiam conter o incontenível, o incircunscrito, agora o ventre da Virgem tornou-se mais espaçoso que os céus, porque aquele o qual os céus não podia conter, foi contido, circunscrito, ainda que era incircunscrito, agora fez-se habitar no ventre da Virgem. Fisicamente, com toda a sua graça. E agora, incorporando-se, encarnando-se, através daquele anúncio, e a Virgem finalmente proferindo as palavras que toda a criação, desde a queda de Adão, estava afligidos, gemendo, chorando, aguardando, toda a criação, não só o homem. Toda a criação aguardava que um dia fosse escutada aquela voz. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua vontade. Que alívio para toda a criação. Que alívio para os astros, para os anjos, para os minerais, para os vegetais, para os animais. E finalmente para o pináculo da criação, para o homem. Mas não só o homem, toda a criação pôde agora ver que o Deus eterno, que criou tudo bom, mas que infelizmente a sua criação foi arrastada para o caos devido ao presidente Adão, presidente desta criação, agora pela primeira vez um alívio, uma lacuna entre os cosmos, entre o incriado, o eterno e a criação como um todo, a matéria, todo o ecossistema, tudo o que imaginarmos, tudo o que Deus criou, aliviou-se pelo fato de que agora Deus não só estava com graça novamente pairando, como pairava no paraíso, o Espírito pairava sobre as águas. Agora não é mais que o Espírito paira sobre as águas, o Espírito, junto com o Pai, inseparáveis que são da pessoa do Filho, este Filho agora encarnou-se sem nenhum tipo de separação de sua natureza divina com a humana, ao contrário, a sua natureza humana, misteriosamente, agora aconteceu. Deus tomou carne humana para si. E uma vez que tomou carne humana para si, se uniu à matéria. Unindo-se à matéria, toda a criação, recebemos algo que nem imaginávamos. Retornar a uma certa graça já era tudo, mas agora é muito mais. Por isso que esta é a festa do grande mistério, do mistério da encarnação do Deus eterno, fazendo-se agora um menininho, um bebezinho no ventre da Virgem. Meus queridos amados cristãos ortodoxos, que mistério, que por mais que falamos, continua sempre um mistério, sempre sobrenatural. Mas agora é um presente que temos para nós. Ganhamos uma virgem como mãe, como intercessora, e através dela, todos os outros mistérios da igreja. A Eucaristia, o batismo, poder fazer parte do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus invisível. Podemos fazer parte de tudo isso através da Virgem. A igreja foi fabricada, o corpo de Cristo é a igreja. Da onde é que saiu esta fábrica, senão da Virgem? Claro que, quando falamos de igreja, ampliamos isso para o significado do corpo místico de Cristo. Mas é isso. O corpo místico de Cristo teve origem primeiramente aonde? Pela graça de Deus, com a participação do sim da Virgem, em seu corpo, em sua alma, em seu coração, em sua mente. Por isso hoje é um dia muito festivo, um dia magnânimo. Mesmo que caia diante da Páscoa, essa festa não é ofuscada pela Páscoa. E mesmo caindo nos dias de semana que tecnicamente não se celebra liturgia durante a Quaresma,
Mesmo assim, os tipicons atonitas dizem que hoje é uma exceção para celebrarmos sim uma liturgia. Alguns mantêm a liturgia vesperal de Crisóstomo, alguns que seguem o tipicon atonita, mesmo assim já pela manhã fazem uma liturgia comum e usual de Crisóstomo, transferindo as vésperas do que seria uma liturgia vesperal para estarem desacopladas do rito litúrgico eucarístico. Por isso, é um dia especial, um dia único litúrgica, espiritual, sentimental, emocional e espiritualmente. No ícone da Anunciação, se vocês observem, catequeticamente falando, nós observamos alguns detalhes que para as criancinhas sempre é muito bom que ensinemos. Observem a posição do arcanjo Gabriel. Uma perna está estendida, a outra flexionada. O que é isso? Uma corrida. Estava correndo assim que no trono da divindade foi escutado a voz: anuncie o mistério, porque eu estou indo agora descendo para o ventre de uma virgem. Ela para mim será uma escada. Eu, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Eterno, utilizarei de uma escada chamada Virgem Maria em Nazaré. É ali, Gabriel, que vás. De todo mundo, ali, Nazaré. Essa é a minha escada que eu vou descer. Vai na frente que eu já estou descendo. Quando escutou isso, tremendo, rejubilando-se, nervoso, ainda atônito, como é que pode ser que Deus vai se submeter a até isso? Não bastando tudo que já manifestou de sua magnificência, irá fazer esse homem e corre com as boas novas. E a virgem o que estava fazendo, veja, como sempre trabalhando, com seu novilho, descendo dentro do santuário, do Santo dos Santos, no meio das virgens, como ali viveu. Depois, chegou o momento onde o que teve que ser feito foi feito, num lugar tão desprezível quanto Nazaré aos olhos do mundo, uma virgem aos olhos do mundo insignificante, não era nenhuma rainha, nenhuma pessoa que era conhecida nem famosa, mas estava ali meditando no novilho, e a tradição diz, sabe o que ela meditava nesse momento? Ai, como eu sinto que Deus, o Messias, virá para Israel. Como Deus poderia bem me comprazer, se me permitisse ser serva e escrava da mãe do Messias. E com tanta humildade, pensando, sentindo a aproximação de Deus nela, nunca imaginou que isso seria para ela. Mas sabia que um dia uma mulher vai conceber o Messias. Será que eu poderia conhecê-la? Oh Deus, faça-me ser ao menos escravo ou serva dessa mulher. E nesse momento o arcanjo chega diante daquilo que era a sua nova realidade de vida, porque não havia mais lugar para ela no mundo. Tornou-se desprezível aos olhos do mundo, que seus pais já haviam morrido. No templo, aos 13, 14 anos, já não podia ficar com as virgens. Teve que ser acolhida pelo seu primo, tio, José, que pôde acolhê-la num casamento somente de forma, ele com 82 anos, ela com 14, pegando-a como praticamente uma filha, e essa sendo uma filha mais velha, ajudaria a terminar de cuidar dos seus filhinhos, que ainda eram pequenos. E nesse minuto, nesse instante ímpar em todo o tempo cronológico da humanidade, o arcanjo Gabriel invade aquele ambiente e diz: Ave cheia de graça, alegra-te Maria, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A virgem não entendeu absolutamente nada, porque tudo o que ela estava fazendo é se guardar, não para matrimônio, nem casamento, nem marido, mas para o próprio Deus. E quando ele explica os detalhes, no cânon que nós lemos nas matinas ontem, vocês podem muito bem escutar e reler, é um diálogo entre perguntas e respostas, entre a virgem e o arcanjo debatendo, ela checando entre um diálogo longo. Não, mas como vai ser assim? Por quê? Não, dessa maneira não tem como. E o arcanjo, mas é assim que vai ser feito esse mistério conforme essa pré-ciência de Deus. Mas baseando-se nisso, como será aquilo? Acalma-te, segundo Deus, isso também será resolvido. Isso também será assim, 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 até que ao final, depois de checar que não estava diante de uma ilusão, e que se realmente isso era de Deus, então a frase emblemática de todos os nossos corações de cristãos ortodoxos: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
segundo o teu verbo. E de fato o verbo encarnou no ventre da Virgem para a nossa salvação. E ali o Deus que é eterno, sempre será eterno, incriado, inacessível através de sua substância, pôde se fazer totalmente dado através do mistério da encarnação, verdadeiro Deus sem deixar o seio do Pai, mas agora verdadeiro homem no seio da Virgem, para a nossa salvação. E esse abismo que separava a humanidade do seu Criador, agora como que uma ponte estabelece essa conexão, que nós podemos ir e voltar como os anjos. A escada de Jacó, que Jacó viu, era a mão de Deus. Eis que vi anjos subindo e descendo, ou seja, os anjos trazendo e levando as graças do céu para a terra. Através de que pessoa? Da Santíssima Virgem Theotokos, que nos concede, portanto, o acesso agora à energia incriada, se dá pela Virgem para toda a criação. Até os anjos recebem graça através da Virgem. É claro que essa graça toda só foi aberta para nós, porque Cristo, depois de encarnar, cumpriu todo o projeto de nossa salvação, evidentemente, estabelecendo os sacramentos em função de seu corpo, claro que sim. Mas como até o seu corpo veio da Virgem, a graça incriada, por assim dizer, funciona através do Espírito Santo, que concede as energias incriadas através, claro, do que é a Trindade, obviamente. A Trindade é a fonte das energias, mas o vaso que distribui para a criação esta graça, que a acumula, porque Deus assim o determinou, é a Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria, para os anjos e para os homens e para toda a criação. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, corramos em júbilo para sempre estar clamando a mãe de Deus. Cantemos o seu acatisto, com os anos, quem sabe, memorizemos e cantemos a nossa rainha, a Theotokos, sempre Virgem Maria, nossa soberana. Dia e noite que ela faça parte do nosso estilo de vida, do nosso trabalho, no nosso cotidiano, nas nossas regras de orações, no nosso respirar. Até a oração de Jesus, já como vemos na biografia de São Gregório Sinaíta e no que ele escreve na Filocalia, quando questionou a São Máximo, queimador de cabanas do Monte Athos, como é que se poderia aprender a oração de Jesus, São Máximo disse a Gregório Sinaíta: assim como um bebê faz de tudo para ter a atenção de sua mãe, puxando a barra da saia, pedindo que ela dê a mãozinha para ele, e a mãe, quando vê esse esforço do filho, fica regozijada, porque vê que o filho quer a atenção da mãe, e seu coração se enche de alegria, e ela se regozija ao ver essa disposição do menino puxar a atenção da mãe. Assim também, existe uma maneira de puxarmos a barra da saia, do véu, do vestido da mãe de Deus, do seu manto, que é constantemente realizar o acatisto. O acatisto em honra a Theotokos, sempre Virgem Maria, clamá-la. E a partir do acatisto, conforme oramos o acatisto, recebemos ao longo dos anos o dom da oração de Jesus. Até isso veio através da Theotokos. Por isso, apeguemos-nos à nossa única esperança de salvação, a nossa única defensora contra os inimigos que são ferrenhos e não descansam os demônios. E para galgar os degraus elevados do amor da Trindade, do amor de Deus, que é o amor supremo, primeiro temos um acesso que é uma ponte para esse amor. O amor que a própria Mãe de Deus pode nos dar, como sempre foi a protetora invencível para todos os cristãos. Que diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus, faça-nos dignos, pelas orações suplícimas, Mãe Theotokos, sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém.